Antes de você ficar rico, sua vida costuma ficar estranha. Não mística, estranha. Gente some, plano falha, porta fecha. Você começa a se sentir inquieto, como se a sua vida atual fosse uma roupa apertada. E aí você conclui: deu ruim, não é pra mim. Só que muitas vezes isso não é o fim, é o começo. O problema é que ninguém te ensinou a ler o antes. Te ensinaram a aplaudir o depois. Te mostraram o troféu, nunca te mostraram o treino. Te mostraram o carro, nunca te mostraram a semana em que a pessoa pensou em desistir. E aqui vai a verdade brutal. A maioria das pessoas desiste não porque o sonho é impossível. Desiste porque interpreta o teste como rejeição. E aí volta pro mesmo lugar, pro mesmo salário, pro mesmo ciclo, pro mesmo pelo menos tá garantido. Você não perde por falta de talento. Você perde por falta de leitura. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Imagina um cara comum, vou chamar de João. João não era especial. Não nasceu com o mapa do tesouro. Ele só tinha uma coisa: vontade de sair do aperto. Ele estudava, trabalhava, fazia mais do que o normal. E mesmo assim, parecia sempre um passo atrás, como se tivesse uma parede invisível na frente dele. Aí começaram a acontecer coisas pequenas. Um contato apareceu do nada. Uma ideia surgiu num momento de silêncio. Um problema surgiu e obrigou ele a aprender algo novo. E junto disso veio o lado ruim. Gente se afastando, crítica, instabilidade, coisa que quase dá certo e depois desmorona. O João, como qualquer ser humano, pensou: pronto. Tá vendo? Eu tô me esforçando e só tomo porrada. E ele quase desistiu. Quase. Porque alguém abriu o olho dele para um padrão simples. Antes de você mudar de patamar, a vida mede se você aguenta o peso do próximo andar. E não é romantizar sofrimento. É entender a lógica do jogo. Riqueza não é só dinheiro, é responsabilidade, é escolha, é pressão, é gente olhando, é tentação. Se você não tiver estrutura por dentro, você até chega e cai depois. Então, antes de você ficar rico, algo acontece. E esse algo tem sinais. O primeiro sinal é a limpeza de caminho. De repente, pessoas que você jurava que eram pra vida começam a se afastar. Um amigo some, um parceiro esfria, um cliente antigo para de responder. Às vezes nem tem briga, só acontece. Isso assusta porque você acha que tá perdendo. Só que muitas vezes você tá sendo liberado. Tem relação que é âncora, e âncora não é do mal. Ela só foi feita para um barco que não vai longe. Você não consegue construir uma vida grande carregando gente que só sabe te lembrar da vida pequena. E aqui eu vou ser direto. Se a sua ambição cresce, o seu ambiente tem que acompanhar. Senão, você vira um adulto com plano de adulto vivendo num ecossistema de adolescência. Aí, tudo vira luta. O segundo sinal é o surgimento de obstáculos inesperados. Parece contraditório, né? Se eu tô perto de vencer, por que tá piorando? Porque a subida fica mais íngreme perto do topo. É assim que montanha funciona. É assim que carreira funciona. É assim que negócio funciona. A maioria desiste nesse ponto porque confunde dificuldade com direção errada. Isso é um erro infantil. A pergunta não é por que tá difícil. A pergunta é: o que isso tá me exigindo virar? Você não tá sendo punido. Você tá sendo treinado. O terceiro sinal é uma inquietação interna que não te deixa em paz. Você começa a sentir que sua vida atual não é suficiente. Não no sentido de ingratidão, no sentido de expansão. É como se você olhasse para a rotina e pensasse: eu não posso parar aqui, tem mais. Isso é perigoso porque se você não tiver coragem, você anestesia, você troca crescimento por distração, você enche o dia de barulho para não ouvir a própria consciência. E aí você vira aquele tipo de pessoa que faz tudo no automático e chama isso de vida. O quarto sinal é o surgimento de pequenas oportunidades que não parecem oportunidades. Um convite simples. Um contato novo, um curso que aparece, uma conversa que te dá uma chave, um problema que te força a evoluir. A maioria ignora porque está esperando a grande chance. Só que a grande chance quase nunca chega com placa de neon. Ela chega como semente, e semente só vira árvore se você regar com ação. O quinto sinal, e talvez o mais forte, é a mudança na sua percepção de valor. Você começa a valorizar mais conhecimento, tempo e conexão do que dinheiro rápido. Você começa a entender que dinheiro é consequência de competência somada com consistência. E isso muda seu comportamento. Você para de perguntar quanto eu ganho e começa a perguntar quanto eu valho. E essa troca de pergunta muda tudo. Agora, se você está vivendo um ou mais desses sinais, eu vou te dar um conselho que muita gente vai achar estranho. Não entra em pânico. Fica atento, porque isso costuma ser a fase de preparação. E aqui entra o ponto central do nosso papo. Como você atravessa essa fase sem cair? Como você não vira mais um que quase conseguiu? Você precisa de duas coisas: leitura do jogo e programação interna. Leitura do jogo
é entender que teste não é sentença, é avaliação. E a avaliação mede 3 coisas: paciência, convicção e disciplina. Paciência é você não abandonar o processo porque o resultado está atrasado. E deixa eu te explicar esse atraso, porque isso aqui é o que mais derruba gente boa. A realidade é um espelho com atraso. Você muda hoje, o mundo responde depois. Seu corpo responde depois. Seu bolso responde depois. Seus resultados respondem depois. E nesse depois, a sua cabeça começa a inventar história. Tá vendo? Não funciona. Tá vendo? Você é o mesmo de sempre. Tá vendo? Você tá perdendo tempo. E se você acredita nessa voz, você volta pro velho eu. Pro eu que é familiar, não pro eu que é forte. A segunda coisa é convicção. Convicção não é empolgação. Convicção é quando você segue mesmo sem aplauso, mesmo sem prova, mesmo com dúvida, porque você escolheu um destino. E isso puxa a terceira coisa: disciplina. Disciplina é o que te mantém no plano quando ninguém tá olhando. Quando dá preguiça, quando dá medo, quando parece que não tem sentido. Disciplina é o que separa quem muda de vida de quem só muda de humor. Só que tem um problema: você não sustenta disciplina só na força de vontade. Força de vontade cansa. Você sustenta disciplina com programação interna. E é aqui que entra a autossugestão do jeito certo. A autossugestão é a ponte entre o que você decide e o que você faz no automático, entre a sua cabeça consciente e o seu piloto automático. É você plantando um comando mental com repetição e emoção até isso virar hábito de pensamento. E deixa eu deixar claro, isso não é fazer mágica, é fazer direção. Porque a sua cabeça começa a buscar o que você repete. Você começa a perceber oportunidades que antes você ignorava. Você começa a agir de um jeito que antes você não tinha coragem. Então eu vou te dar um protocolo simples. Não é bonito, é eficaz. Você vai escrever seu desejo de forma específica. Não quero ser rico. Isso é fumaça. Você vai escrever o que você quer construir, por quê e quem você precisa virar para sustentar isso. E aqui tem uma parte que muda o jogo: o motivo. Se seu motivo for vaidade, você quebra. Se seu motivo for fuga, você quebra. Se seu motivo for uma missão real, você aguenta. Depois você vai ler em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Não é para pedir para o universo, é para alinhar sua programação interna com a sua direção. E enquanto você lê, você visualiza, não como filme de fantasia. Visualiza como planejamento, como você se comporta, que escolhas você faz, que rotina você sustenta, como você resolve problemas sem chorar, como você negocia sem se encolher. A visualização não serve para te dar conforto, serve para te dar roteiro. E aí vem a parte que quase ninguém faz, por isso quase ninguém colhe. Você mistura isso com ação pequena diária, todo dia, um passo. Se a sua meta é crescer financeiramente, sua ação diária pode ser uma de 3 coisas: melhorar a habilidade, aumentar oferta, aumentar visibilidade. Escolhe uma e faz. Não inventa moda. Repete. E você registra progresso, mesmo pequeno, porque você precisa provar para o seu cérebro que você está avançando. O cérebro respeita a evidência. Sem evidência, ele te puxa para trás. O seu diário de progresso não é fofo. É arma, é você construindo autoconfiança na prática. E enquanto você faz isso, você protege sua energia. Não é papo esotérico, é gestão de ambiente. Você precisa de um círculo de poder. Gente que te puxa para cima, gente que fala a verdade, gente que não te deixa virar vítima. Se você só convive com quem reclama, você vira reclamão. Se você só convive com quem acha tudo difícil, você vira fraco. Se você convive com gente que executa, você executa. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de ambiente e rotina. Agora, chega um ponto em que a virada começa a dar sinais também. E esses sinais são perigosos, porque você pode perder por hesitação. Primeiro, repetição de oportunidades. Coisas diferentes começam a apontar para o mesmo lado. Você começa a receber convites, ideias, contatos, tudo na mesma direção. É como se a vida falasse: vai agora. Segundo, clareza mental. Depois de meses de confusão, você acorda um dia e sabe o que fazer. E não é porque você virou gênio, é porque você acumulou peça suficiente do quebra-cabeça. Terceiro, energia incomum. Não é euforia, é uma disposição firme, constante para executar. Você começa a gostar do processo porque você sente que está construindo algo. Quarto, sincronicidades. Eu vou traduzir isso sem romantizar. Padrões, conexões, coincidências úteis. Quando você está com foco, você percebe mais e combina melhor as peças. E quinto, sua relação com o medo muda. O medo não some, ele vira bússola. Você entende que desconforto é sinal de crescimento, não de perigo real. E aí você age com medo mesmo, porque maturidade é isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não negociar com ele. E quando a virada acontece, vem outra fase: consolidar. Porque muita gente consegue ganhar dinheiro, pouca gente consegue manter, porque ganhar é um evento, manter
é identidade. Então o que você faz depois? Você age com foco cirúrgico, sem dispersão, sem querer abraçar 1000 ideias novas porque agora eu tô numa fase boa. Fase boa é quando você aprofunda, não quando você se espalha. Você organiza, conta separada, reserva, planejamento, investimento consciente. E presta atenção, se você não administra R$1000 direito, você vai destruir qualquer valor maior. O tamanho do dinheiro não resolve bagunça, ele amplifica. Você alinha propósito com prosperidade, não para pagar de santo, para você ter base. Porque quando você tem motivo profundo, você não joga fora por impulso. Você continua melhorando. Estudo, treino, ajuste. A versão de você que chegou aqui não é a versão que sustenta o próximo patamar. Você precisa evoluir junto. Você aprende a transmutar emoção, traduzindo, transformar raiva em execução, crítica em melhoria, inveja alheia em blindagem, pressão em rotina. Se você virar escravo emocional, o dinheiro vira maldição. Se você virar mestre de si, o dinheiro vira ferramenta. E você pratica gratidão estratégica. Não é ser bonzinho, é treino de percepção. Quem só enxerga falta vira um buraco sem fundo. Quem enxerga progresso mantém o motor ligado. Agora eu vou fechar com a frase mais dura e mais verdadeira que eu posso te dar. Antes de você ficar rico, você tem que se tornar rico por dentro. Rico de clareza, rico de intenção, rico de disciplina, rico de ação. Porque dinheiro é efeito. A causa é você. E se você está vivendo afastamento, obstáculo, inquietação e teste, talvez você não esteja no fim, talvez você esteja no antes. Você vai desistir de novo ou vai atravessar essa porta de uma vez. Se isso te acertou, marca o like. E se você decidiu aplicar esse protocolo e caminhar com a gente, se inscreve. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para construir.